Bom, gente, então bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é a sétima, né? Sétima? Eu acho que é. E a última aula a gente falou um pouco de noções de inflação, deflação, né? E a gente terminou a aula a gente falando como as taxas de juros influenciam nessa inflação, naquela inflação, né? Então, pegando o gancho com a aula anterior, nessa aula, pegando o gancho, a gente vai falar um pouco mais sobre essas taxas de juros, né? Que a gente vai falar sobre taxas de juros proporcionais e taxas de juros equivalentes, que nada mais são do que o embrião para os famosos juros simples e juros compostos, né? A taxa de juros proporcionais é o embrião dos juros simples, taxas de juros equivalentes, que a gente vai ver depois, é o embrião dos juros compostos, né? Então, a gente vai ver juros simples e juros compostos sem utilização daquelas memorização de fórmulas que vocês se lembram lá, né? Até porque a gente não estamos na sétima aula, não memorizamos nenhuma fórmula ainda, né? Na verdade, o que a gente fez foi não era, não é nenhuma fórmula, era uma lógica por exemplo, aumentar um acréscimo de 10%, né? Que a gente fazia lá, a gente tinha um valor X para ter um acréscimo de 10%, ele era multiplicado por um fator de acréscimo de 10%, que é 1,1, vocês se lembram lá, e dava um outro valor aqui, Y. Isso não é uma fórmula. Isso não é uma fórmula, isso é uma lógica, né? Então a gente vai fazer juros simples e juros compostos por lógica também, e não por aquela memorização de fórmulas. Na verdade, é só essa lógica aqui que a gente vai usar. Vou deixar aqui no cantinho. Ó. Vou deixar aqui no cantinho. O que a gente vai usar é o seguinte, ó, o montante, e a gente vai ver isso na próxima aula, mas assim, vou deixar aqui já para vocês se ligarem. O montante é igual a um certo capital vezes um fator. Para juros simples e juros compostos, Ronaldo? Sim, sim, sim. Sim, juros simples e juros compostos. Aí você vai dizer, não, eu não me lembro que juros simples a gente calculava assim, ó, juros é igual a CIT, né? Eu acho. CIT. E os juros compostos, a gente dizia que montante era igual ao capital que multiplicava 1 mais I, você não sabe nem, né? Decora, mas não sabe nem há um certo tempo aqui, né? Só faz decorar a fórmula, não sabe nem de onde vem, qual é a lógica, né? Então aqui a gente não vai decorar a fórmula, a gente vai entender a lógica. Aí você pode olhar para essas fórmulas aqui e dizer, Ron, lá em cima eu estou vendo um montante aqui, ó, esse montante aqui, eu estou vendo aqui, tá aqui, certo? Esse capital, eu estou vendo lá também, está aqui. Os juros, eu sei que é o montante menos o capital, então está implícito aqui. Então, cadê a taxa? Ó, tem taxa aqui, tem taxa aqui. Cadê o tempo? Tem tempo aqui, tem tempo aqui. Tá vendo esse fatorzinho aqui, ó? Ele é justamente em função da taxa e do tempo. E é isso que a gente vai ver agora. Quando for uma taxa proporcional, ele vai ser juros simples. Quando for uma taxa equivalente, ele vai ser juros compostos. Então, por isso que é a mesma fórmula. Beleza? Então, vamos ver aqui como é que funciona a taxa de juros proporcional, né? Que é um embrião do juros simples. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, como eu estou piloto aqui. Ó. Muito bem, vou deixar aqui salvo para a gente ter uma noção de como é que vai funcionar. Então, o que será taxa de juros proporcional, né? Por exemplo, aqui, eu já disse que era uma taxa em função de um tempo, né? Então, aqui a gente vai ter uma relação taxa versus prazo, que é o tempo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma taxa de 3% ao mês, quanto ela vai valer em 8 meses, por exemplo. Entendeu? Quanto ela vai valer em 8 meses. Então, aqui a gente é bebezinho, a gente tem 2 passos. Nos juros equivalentes, na taxa de juros equivalente, também serão 2 passos, parecidos, bem parecidos. Então, o primeiro passo, bebezinho, nós somos bebezinho. Primeiro passo, que passo feio da moleste. Primeiro passo aqui, ó. Primeiro passo. Vou botar assim, quanto o menor, que menor? O menorzinho lá, o menorzinho da esquina? Não, parceria, tem paciência que eu explico. Quanto o menor cabe no maior. Espera aí que eu explico. E o segundo passo, se está aumentando,
Aumentando o quê, homem? Peraí, homem, tenha paciência, tenha paciência. Ou se está diminuindo. Se está aumentando, a gente multiplica. Se está dividindo, a gente divide. Dividir o quê? Multiplicar o quê? Calma, paciência agora. Vamos ver agora. Vamos pegar esse exemplozinho aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. 3% ao mês, quanto é que essa taxa é proporcional em 8 meses? Então, aqui, ó, primeiro passo lá, ó. Quanto o menor cabe no maior? Qual é o menor? Aqui nós temos meses e aqui temos 8 meses. Então, quanto um mês cabe em 8 meses? Quem é menor? O mês. Quanto ele cabe em 8 meses? 8 vezes. Então, o menor, ele cabe no maior 8 vezes. Então, a gente deixa esse 8 aqui, quietinho. Beleza? Beleza, então vamos para o segundo passo. Está aumentando ou diminuindo? Aumentando ou diminuindo o quê? Aqui, parceiro, está de mês para 8 meses. Aumenta ou diminui? Está num mês para 8 meses. Aumenta ou diminui? Aumenta. Então, a gente vai multiplicar. Aqui, ó, se aumenta, a gente multiplica. Aumentou, a gente multiplica. Por quanto? Pela taxa, né? 3 aqui, 3. Então, aqui nada mais é do que 3%, né? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Aqui nada mais é do que 3%. Então, aqui vai dar 24%. É proporcional e é lógico, é simples, né? Porque se num mês é 3%, em 8 meses, 3 vezes 8, 24. É fácil demais, não é? Taxa proporcional é isso, muito fácil. Então, aqui a taxa proporcional é de 24%. Aí você vai dizer, Rony, a gente vai colocar esses 24% naquele F ali, trocar aqueles 24%? Quase. Quase. Porque se lembra que aquilo ali é um fator de acréscimo. Então, qual é o fator de acréscimo de 24%? Quem se lembra lá da aula 5, eu acho que é na aula 5, fatores de acréscimo e fatores de decréscimo. Qual o fator de acréscimo de 24%? Qual? 1,24. Eu lembro que vocês sabem. Ó, 1,24. É o fator de acréscimo de 24%. Então, é esse 1,24 que ele vai ser substituído nessa forma. Ele vai dar, por exemplo, um capital aqui, ó, que você vai multiplicar com esse 1,24 e vai dar o montante. Juros simples, porque essa taxa de 24% ela é proporcional. Vamos outra aqui, para ficar mais fácil ainda. Vamos outra aqui. Vamos apagar isso aqui. Ó, vamos fazer assim agora, para vocês se ligarem. Ó. Eu vou apagar vou deixar o 3%. Vou apagar esses 8 meses. Eu vou botar agora 3% ao mês, quanto rende ao semestre. Semestre. Quanto rende ao semestre? 3% ao mês, quanto rende ao semestre? Primeira perguntinha. Quantas vezes o menor cabe no maior? Quem é o menor? Nós temos aqui em mês, 1. Quanto cabe em 6 meses? O semestre é 6, não é? Quanto um mês cabe em 6 meses, que é um semestre? 6. Então, nosso númerozinho mágico aqui, o primeiro é 6. Beleza. Segunda pergunta, se ele está aumentando ou diminuindo? Eu já deixei até a setinha. Ó. De mês para semestre, aumenta ou diminui? Aumenta. Então, se aumenta, a gente multiplica. Então, 6 vezes quem? Vezes a taxa aqui de 3 meses, que eu deixei 3 meses. Né? Então, aqui vai ser 3%. Que vai ser igual a 6 vezes 3%, 18%. Rona, eu vou botar esses 18% ali na taxa, no fator? Claro que não. A gente vai botar o fator de acréscimo de 18%, que eu espero que todo mundo já esteja decorado, que é quanto? Decorado, não aprendi. Decorado é muito feio, né? Que é 1,18. Então, é esse o fator de acréscimo que a gente vai usar na fórmula. Rona, tá muito fácil. Bota um mais difícil aí. Então, bora. Vou botar um mais difícil aqui, ó. Por exemplo, vou botar 5% ao bimestre, só para vocês entenderem. 5% ao bimestre. BIM. Quanto é que rende ao ano? Quanto é que rende ao ano? Quanto é que rende ao ano? Beleza.
Deixa eu apagar essa setinha aqui. Quanto é que rende ao ano? Beleza. Primeiro passo. Quantas vezes o menor cabe no maior? Quem é o menor? Bimestre ou ano? Bimestre. Quantos bimestres cabe no ano? Quantos? Faz a continha. O bimestre, 2 meses, dá 6. Então, temos 6, já que o ano tem 12 meses, né? Prazer para quem nunca ouviu falar. O ano tem 12 meses e o bimestre tem 2. Então, quantos bimestres cabe no ano? 6 bimestres. Então, nosso númerozinho aqui é 6. É ou não é? É. Então, a segunda pergunta. De bimestre para ano, aumenta ou diminui? Aumenta. Um bimestre é 2, um ano é 12. De bimestre para ano, aumenta. Então, a gente multiplica. Multiplica por quanto? Pela taxa lá dos 5%. Ó. Então, 6 vezes 5% é igual a 30%. Quanto é que a gente vai colocar lá na formulazinha? O fator de acréscimo de 30%, que nada mais é do que 1,3. Espero que todo mundo se lembre disso, lá na aula 5, né? Então, é esse fator que a gente vai substituir na fórmula. Que essa fórmula a gente vai ver depois, é só para vocês terem uma noção. Rony, você só faz com de taxa que aumenta, faça um que diminui para a gente dividir, bora. Para a gente finalizar essa taxa de juros proporcionais. Então, bora aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos aqui, deixa eu apagar aqui. E aqui, então a gente vai botar, por exemplo, aqui uma taxa de 24% ao ano, quanto é que ele rende ao trimestre? Ah, agora lascou nós tudinho, ó. Uma taxa proporcional de 24% ao ano. Quanto é que ele rende ao trimestre, né? Então, bebezinho, ó, primeiro passo. Quantas vezes o menor cabe no maior? Quem é o menor? O menor é trimestre. Trimestre são 3 meses. 3 meses. 3 meses cabe quantas vezes em um ano? Quantos trimestres cabe em um ano? Deixa eu ver. 3 meses dá 4. É ou não é? Já que um ano tem 12 meses. Então, existe 4 trimestres no ano. Então, nosso númerozinho aqui vai ser o 4. Beleza. Então, se lembra que na outra vez... Então, vamos aqui, não? De ano para trimestre. Está aumentando ou está diminuindo? Eu estou em ano e vou para trimestre. Está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. O maior é ano, né? Então, está diminuindo aqui, ó, a setinha voltando. Ó. Se a setinha voltando, é diminuindo, então a gente não vai multiplicar, a gente vai dividir a taxa por esse númerozinho aqui. Ó. Quem é a taxa? 24%. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Vai ser o 24% dividido por esse 4 aqui. Ó, o resultado. Entendeu? 24 dividido por 4 nada mais é do que 6%. Então, qual será a nossa taxazinha que a gente vai colocar ali na formulazinha? Ó? Qual seria? Que é o fator de acréscimo de 6%, que nada mais é do que... Quem se lembra lá? Só para quem não se lembra, ó, a gente pega o 100, soma com 6%, vai dar 106. Mas a gente lembra que esse 6 é 6%, a gente divide por 100. A vírgula está aqui, 2 casas para a esquerda. Fator de acréscimo de 6%, 1,6. Então, é esse número que a gente vai colocar nessa fórmula. Ele vai render, é uma taxa de 24% ao ano. Ele vai render isso aí ao trimestre. Ao trimestre, ele vai render 1,6%. No fator de 1,6, que ele vai render 6% aqui, ó, 6%. Mas o fator que a gente vai usar na fórmula, na lógica, é esse 1,6. Beleza? Beleza. Vamos ver taxa de juros equivalente aqui rapidinho. Que a lógica é a mesma. Vamos passar aqui, ó. Taxa de juros equivalentes. A lógica é a mesma, ó. Vamos lá, vamos colocar o número aqui, sei lá, o mesmo exemplo aqui, ó. 3% ao mês. Quanto é que custa? Quanto é que rende em 8 meses? Eu acho que o primeiro exemplo era esse, né? Quanto é que rende em 8 meses? Temos as duas lógicas aqui semelhantes. A primeira é igual. Qual a primeira lógica aqui? Ó? Primeira pergunta, quanto o menor
o menor da esquina. Quanto o menor cabe no maior. E agora tem uma mudança. Agora são taxas de juros equivalentes. É óbvio que tem que ter uma mudança, né? Senão só existia taxa de juros simples. E taxa de juros equivalentes é o embrião dos juros compostos. Então aqui dá uma mudada. Com a segunda peça, lembra que lá tinha... Aqui é a mesma coisa a questão da seta. Ó. Aumenta ou diminui. Se aumenta, lá na taxa de juros proporcionais, a gente multiplicava essa taxa, né, pelo aquele númerozinho mágico que a gente vai achar. Aqui não, aqui a gente eleva. Então a gente vai ter uma base aqui, ó, que se for do menor para o maior, se aumentar, a gente eleva a esse número aqui, que eu vou deixar aqui o número N, beleza? E se for menor, aumenta ou diminui? Diminui. Então, a gente vai ter uma basezinha aqui, que a gente vai falar dessa base já já. E vai ser aqui, como diminui, vai ser o N dividido, vai ser o 1 dividido por esse N. Ó. Calma, não se assustem. Vocês aprenderam aqueles negócios de Arduino, de 6x. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito mais fácil. Vocês aprenderam aqueles negócios de informática lá, que eu não sei nem para onde vai, né? Então, vamos fazer aqui com a taxa de juros equivalente. O mesmo exemplo que a gente viu lá, né? E eu vou deixar aqui a formulazinha. A fórmula não, aquela lógicazinha, que é um montante é igual a um capital vezes o certo fator aqui. Um certo fator aqui. Vou botar um certo fator de acréscimo. É a mesma lógica? A mesma, ó. É o mesmo que a gente viu do juros simples. Só muda essa taxa, né? Que é o SF aqui, ó. Né? Vamos lá, como é que fica em taxa de juros equivalentes? Vamos aqui, o mesmo exemplo. Ó. Primeiro passo, a gente é bebezinho, ó, do menor, quantas vezes o menor cabe no maior? Quantas vezes? Quantas? Temos meses, quantas vezes o mês cabe em 8 meses? Olha como eu sou burro aqui, ó. Puta, ó. Meses por meses, 8 meses. Quantas vezes um mês cabe em 8 meses? Quantas? 8. Então, a nossa palavrinha, a nosso númerozinho mágico aqui é 8. É ou não é? É. Segundo passo, de mês para 8 meses, aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Aumenta. Então, esse 8zinho aqui, ó, ele vai ficar elevado. Aí agora tem uma diferença crucial. Tá vendo esse 3% aqui, ó? A gente vai colocar nessa basezinha agora o seu fator de acréscimo já. Seu fator de acréscimo. Que é o quê? Se lembra lá? 100 mais 3, 103, dividido por 100, 1,03. 1,03. Pronto, acabou. Esse é o fator que a gente vai usar ali, ó. Esse é o fator que a gente vai usar ali. Entendeu? É difícil? Não é difícil. Vamos outro exemplo aqui. Ó. Eu não lembro qual foi o segundo exemplo que eu coloquei lá, mas vamos aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, 5%, acho que foi um 5% ao bimestre. Quanto é que rendia? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui, 5% ao bimestre. Quanto é que ele rendia ao semestre? Vamos ver aqui. Quanto é que ele rendia ao semestre? Ao semestre. Em taxa de juros equivalentes. Taxa de juros equivalentes, não taxa de juros proporcionais. Então, vamos lá. Primeiro passo. Quantas vezes o menor cabe no maior? Quantas vezes o menor cabe no maior? Quem é o menor aqui? Bimestre ou semestral. Quantas vezes o menor cabe no maior aqui, né? Se eu tenho um bimestre são 2 meses e um semestre são 6 meses, então o bimestre cabe 3 vezes no semestre. É ou não é? Então, nosso númerozinho mágico aqui é o 3. Ou 3 por 3. 3. O bimestre cabe 3 vezes no semestre. Beleza. E a nossa base? Vou deixar a nossa base aqui, ó. Então, de bimestre para semestre, aumenta ou diminui?
de bimestre para semestre aumenta ou diminui? Aumenta, de bimestre para semestre aumenta. Então, esse número 3 aqui, ele vem aqui em cima, ó, ele vem aqui em cima, ó, porque ele aumenta. Esse caso aqui, ó, do N, ó, se diminuir, será 1 sobre N, que a gente vai ver. Vamos ver um caso só para vocês se ligarem. Beleza, e aqui dentro da base vai ficar o quê? Tá vendo o 5 aqui, ó? Vai o 5? Vai, não, vai ser o fator de acréscimo de 5%. Se lembra lá que é o fator de acréscimo que a gente usa agora? Que nada mais é do que 1,05. É difícil, gente, é difícil. Isso aqui é o que a gente vai usar naquela fórmula, naquele modelo ali, ó, que é o mesmo do juro simples. O que muda é só a taxa, que é proporcional ou equivalente. Vamos ao último exemplo, para não ficar muito grande. Próxima aula a gente resolve questões e vocês vão clareando mais. Vamos botar um exemplo aqui que diminui, né? Para a gente ver aqui como é que vai ficar uma conta feia da porra, mas nada que a calculadora não resolva. Então vamos aqui. Vou tirar vou botar aqui, deixa eu ver, 24 de novo, que eu acho que o exemplo era 24. 24% ao ano, 24% ao ano. Quanto é que rende ao trimestre? Eu acho que era isso. Quanto é que rende ao trimestre? Trimestre. Eu acho que acertei o nome trimestre. Então, 24% ao ano, quanto é que rende em juros, taxa de juros equivalentes ao trimestre? Quanto é? Vamos aqui, devagarzinho. Primeiro passo é muito fácil. Será que nunca? Primeiro passo aqui é para a gente saber quantas vezes o menor cabe no maior, né? Quem é menor, ano ou trimestre? Ano ou trimestre? Trimestre é menor. É ou não é? É. Trimestre é menor. Então, quantos trimestres cabem em um ano? Trimestre são 3 meses, ano são 12 meses, então 4 trimestres cabem em um ano, é ou não é? Então, nosso númerozinho aqui é 4. 4 trimestres cabem no ano. E nosso segundo passo, lembra que a gente abre a base aqui, ó? Abre a base, juros compostos, né? Taxa de juros equivalente. A gente abre a base. E vai elevar aqui a que número? Vamos saber agora. Por quê? Porque está aumentando ou diminuindo aqui, ó. De ano para trimestre. Aumenta ou diminui? Diminui. De ano para trimestre, diminui, né? Então, vai ser aqui a setinha voltando, ó, de ano para trimestre, diminui. Então, se diminui, nós temos esse exemplo aqui, ó, que é 1 sobre N. Que N? Esse 4 que a gente achou. Então, aqui vai ser 1 sobre 4. E dentro dessa casinha, 1 sobre 4. E dentro dessa casinha é o fator de acréscimo de 24%, ó, que a gente já sabe qual é. Fator de acréscimo de 24%. Se lembra lá? Aula 5. 100 mais 24% vai dar igual a 124, mais é por cento. Então, a gente divide por 100. A vírgula está aqui, 1, 2, 1,24. Então, é aqui, ó, 1,24. É ou não é? É ou não é? É. Então, essa é o fator que a gente vai substituir lá na fórmula. Não sei se vai dar tempo para mostrar aqui, isso é a mesma coisa lá da fórmulazinha lá que vocês decoram, por exemplo. Tem uma fórmula lá de juros compostos, que é, vamos lá, deixa eu ver um exemplo aqui. O montante, um capital, um capital, pronto, esse exemplo aqui, ó. Não, para um exemplo mais fácil, um certo capital, lá, 10 mil reais. Rapidinho, só para a gente finalizar. Rende a uma taxa de juros compostos de 5%, a um tempo de 6 meses, né? Aqui é que a gente tinha na fórmula lá, a gente tinha aqui. Não vou dizer como é que eu decorei essa fórmula, que é muito feio, o jeito que eu decorei, mas enfim, M é igual a C, que multiplica 1 mais I eleva a T, né? A gente fazia aqui montante, é igual, que é um capital, 10 mil que multiplica. É isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção. 1 mais a taxa. A taxa não é 5%?
ficava 1 mais 0,05 elevado ao tempo, que é 6. Então, isso aqui, ó, se você for resolver, ó, vai ficar 1,05 elevado na 6. Nada mais é do que o nosso fator aqui, ó, se a gente fosse pelo exemplo de nós. Nada mais é do que o nosso fatorzinho. Beleza? Então, aqui é só uma forma de você entender a fórmula, né? Então, antes da gente decorar a fórmula, eu acho melhor, no lugar da gente decorar a fórmula, a gente entender o processo, né? Esse processo de capitalização aqui, ó. De capitalização. É melhor do que decorar a fórmula, né? Então é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai ver como é que isso funciona, né? A gente vai fazer algumas questãozinhas de juros simples, que é o que? Taxa de juros proporcionais, e de juros compostos, que é o que? Taxa de juros equivalentes. Beleza? Então é isso aí e até o próximo encontro, galera. Valeu, valeu.